Vamos falar sobre os principais efeitos colaterais dos medicamentos tomados para o tratamento da próstata aumentada. Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre quais são os principais efeitos colaterais dos medicamentos que são utilizados para o tratamento da próstata aumentada. Mas antes de continuar a assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube Toque de Urologista e de ativar as notificações. A gente sabe que para o tratamento da próstata aumentada existem duas classes principais de medicamentos utilizados para essa situação, que são os alfa-bloqueadores e os inibidores da 5-alfa-redutase. Os alfa-bloqueadores, eles têm como principal efeito relaxar a próstata, fazendo com que ela relaxando fique mais fácil de que a urina passe pelo meio da próstata. Enquanto que os inibidores da 5-alfa-redutase têm a propriedade de reduzir em até 30% o volume prostático. Só que quando você utiliza esses medicamentos, eles não são isentos de efeitos colaterais. Vamos falar agora dos medicamentos que são utilizados para o relaxamento da próstata, que são os alfa-bloqueadores. Os alfa-bloqueadores têm como principal efeito colateral a hipotensão postural. O que é isso? O paciente, após o início do uso desse medicamento, pode apresentar tonturas quando ele se abaixa e levanta subitamente. Por quê? Esse medicamento, ao promover uma vasodilatação dos vasos periféricos do nosso corpo, ao mesmo tempo que relaxa a próstata, pode fazer com que o paciente, ao se levantar de maneira súbita, tenha uma queda muito acentuada nos seus níveis pressóricos. E quando essa pressão do paciente baixa muito, ele pode ter uma tontura e inclusive vir a cair nesse momento. Por isso que quando nós receitamos o medicamento para esse paciente, uma das recomendações dadas é que se tome esse medicamento ao deitar. Por quê? Você reduz a possibilidade desse efeito colateral, porque a ação desse medicamento costuma acontecer logo nas primeiras horas que você toma esse medicamento. Se você estiver deitado e dormindo nesse momento, você passa o efeito mais crítico da ação desse medicamento e você não experimenta a hipotensão postural caso você tome o medicamento e logo vá dormir. Mas em muitos casos, o que acontece também? Mesmo o paciente tomando esse medicamento antes de dormir, ele pode ficar tonto, pode ter essa baixa da pressão ao longo do dia. E nós, nessas situações, devemos então suspender o uso desse medicamento. Outra situação bastante frequente que nós temos que avisar para esse nosso paciente é a ejaculação retrógrada. O que é isso? Ao invés do esperma sair pela ponta do pênis, ele vai retornar para a bexiga. O paciente, quando começa a usar os alfa-bloqueadores, ele vai se queixar que não consegue mais ejacular, apesar da sensação do orgasmo estar preservada. Por conta disso mesmo, quando ele vai ter essa ejaculação, não existe mais o fechamento do esfíncter interno da bexiga.
E esse esfíncter interno não ficando fechado, permite que o espermatozoide, ao invés de ir para frente e sair diretamente na ponta do pênis, ele segue o caminho contrário e vai em direção à bexiga. E os pacientes nos relatam, inclusive, que percebem a presença desse esperma ao urinar no vaso. Como que a gente soluciona isso? Para esse problema não existe um medicamento específico nesses casos. A boa notícia é que, tão logo se suspenda o uso do medicamento, a ejaculação retrógrada também melhora junto. Falando agora dos outros medicamentos utilizados para o tratamento da próstata aumentada, que são os inibidores da 5-alfa-redutase. Quais são os seus principais efeitos colaterais? Os principais efeitos colaterais desses medicamentos, eles se fazem através do trato genital, ou se fazem sentir através do aumento das mamas, que é conhecido como ginecomastia. O paciente pode apresentar um aumento importante do seu volume das mamas quando faz uso desses medicamentos. E esse aumento das mamas muitas vezes é extremamente doloroso. E não existe também um medicamento seguro que nós possamos indicar para antagonizar esse efeito. Também a boa notícia é que tão logo você suspenda o uso desse medicamento, essa ginecomastia, esse aumento das mamas, tende a regredir. E falando agora propriamente do trato genital masculino, o que alguns homens experimentam com o uso desse medicamento, que é um efeito colateral bastante significativo? É a impotência sexual. Muitos homens que usam esses medicamentos, eles vão experimentar uma diminuição da qualidade das suas ereções e alguns nos relatam, inclusive, que experimentam uma diminuição da sua libido. E outra coisa que pode acontecer quando você usa, mas isso por muito tempo, só que esse dado ainda não é comprovado de maneira robusta em estudos científicos, é que alguns homens podem ter uma diminuição significativa na produção dos seus espermatozoides, que nós chamamos de oligospermia. E outra alteração, essa sim bem menos frequente, são erupções cutâneas, que é parecido com uma alergia de pele assim que o paciente está fazendo o uso desse medicamento. O que acontece nesses casos? Que a gente faz uma associação desses medicamentos. Muitas vezes nós temos que usar esses dois medicamentos juntos. E os efeitos colaterais podem ser potencializados por isso. Quando o paciente apresenta uma próstata de grandes dimensões, uma próstata aumentada, e não tolera o uso desses medicamentos, muitas vezes a alternativa da cirurgia é a única proposta que pode ser feita nesses pacientes, porque se o uso desses medicamentos não é tolerado pelo mesmo, só nos resta essa alternativa cirúrgica para solucionar os problemas de micção que esse paciente esteja apresentando. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.